Vou abandonar aquela ideia que da minha renda eu escolho casa, carro, plano de saúde, escola, meus gastos básicos, e agora eu vou inverter. Eu vou começar pelo sonho. O efeito exponencial é impressionante. Se você começar a acumular isso ao longo do tempo, cuidado que o dividendo vem de tijolada lá de cima. Lá pro volta de 2006, eu atendi um casal que tinha ganhado na loteria 2 anos antes. Eles tinham ganhado um prêmio na época de 6 milhões e 700 mil reais, é uma fração de prêmio, e eles vieram me procurar porque estavam endividados 2 anos depois. Por que eu acho esse caso importante na minha vida? Porque a gente percebe que as pessoas até vivem bem quando tem uma renda limitada e tomam todos os dias muito cuidado para conseguir pôr a comida na mesa, pagar o remédio que a família precisa, ganha pouco, mas vive com dignidade. Quando começa a ganhar dinheiro, tem que provar para a sociedade que melhorou. Então, aparece com tênis importado, aquela moto de maior potência, a casa já começa a se destacar no bairro. Qual que é o problema quando a pessoa ganha dinheiro muito rápido? O dinheiro não resolve problemas. O dinheiro potencializa as escolhas que a gente faz. Se a gente não perceber que nossas escolhas estão erradas, com mais dinheiro, minha vida vai ficar pior do que com pouco dinheiro. Que a gente inclui um objetivo, por exemplo, queremos ir para Disney com base no estilo de vida que a gente tem. Então a gente escolheu a casa, a gente escolheu o plano de saúde, a escola das crianças, o carro, como a gente se veste e começou a ganhar um pouquinho mais, ou esse ano não teve nenhum imprevisto, conseguiu preservar o 13º, entra o plano da Disney. Só que você está querendo trazer uma experiência nova para uma vida que não esperava essa experiência lá atrás. Quando você fala quanto eu vou gastar com a minha casa, você pega uma fatia do orçamento e vai pegando fatias do orçamento para aquilo que você está modelando. Você não incluiu experiência, você não incluiu sair da rota. Até você fala, eu gosto de viajar. E chegou um filho, né? O filho que está indo todo fim de semana para Águas de Lindóia, de repente fala, quero para Disney. Você fala, ixi, né? Esse tipo de viagem não está nos planos. O erro está em tentar preservar o estilo de vida e incluir novas coisas. Trabalhei muitos anos como consultor, eu sempre trabalho a ideia de desconstrução do estilo de vida. A gente trabalha com um orçamento base zero. Quando a pessoa tem um estilo de vida e ela quer trazer novos sonhos, novos objetivos, a gente esquece esse estilo de vida e a gente modela como deveria ser o estilo de vida para incluir os sonhos. Então, o que é o conceito do orçamento base zero? Eu vou abandonar aquela ideia que da minha renda eu escolho casa, carro, plano de saúde, escola, meus gastos básicos, e agora eu vou inverter. Eu vou começar pelos sonhos. Vai marcar a nossa vida? São as grandes realizações. Então, quais são as grandes realizações? Ir pro Egito, levar meu filho para Disney, experimentar uma casa no campo, fazer uma grande doação para meus pais, construir uma casa, quero fazer um curso de gastronomia lá na França, quero aprender a esquiar, algum sonho. Então a gente da renda começa a construir os sonhos. Quanto eu deveria guardar por mês para independência financeira, para casa no campo, para uma viagem a cada 2, 3 anos, e a gente separa a primeira verba. Como normalmente essa construção de sonhos é de médio e longo prazo, eu preciso ter o elemento da motivação. Então, além dessa verba para os sonhos, eu separo uma verba para qualidade de vida, para fazer coisas que normalmente as pessoas esquecem. Praticar meu esporte, doar para quem precisa, coisas que eu sinto que são importantes. Para algumas pessoas, viajar de tempos em tempos para ver a família. Tem gente que está vivendo longe da família. Isso é qualidade de vida. Com o que sobra, eu vou modelar meu estilo de vida. Nossa, eu achei que podia morar numa casa, num apartamentão, vou morar num flat. É um jeito interessante de viver? Não, tem que estar claro que é um jeito menos confortável, menos conveniente de viver. Mas eu tenho que ter aquela consciência de que, de repente, eu chego no sábado e falo, puxa, eu queria que meu apartamento fosse maior. Como não é, ainda bem que eu tenho a verba para ir ao teatro, ao cinema, visitar os amigos, presentear. Mudou o foco. Não é mais o estilo de vida. Legal. Então, a gente adota uma vida mais simples para que ela seja mais rica em experiências, é a tal da qualidade de vida, e realizações, que são os grandes sonhos construídos. Como essa vida vai ter mais experiência, é muito provável que eu tenha uma energia vital muito maior. A gente entra no êxtase de estar realizando sonhos. Então, a gente inverte a ordem das escolhas. A vida, ela se torna menos recompensadora do ponto de vista daquilo que eu ostento, mas muito mais recompensadora do ponto de vista do que eu acrescento à minha rotina, aos meus registros de vida, as histórias que eu tenho para contar para a família, para os amigos. Eu me torno uma pessoa muito mais rica. As pessoas vão querer estar mais comigo para compartilhar experiências. As oportunidades aparecem mais. Os amigos vão querer acompanhar mais esse tipo de processo. Então eu começo a perceber que daqui a pouco estava difícil planejar uma viagem, mas os amigos estão vindo junto e cada um está contribuindo um pouquinho. Fica mais fácil, fica mais leve, fica até mais barato quando a gente pensa na escala que isso pode ter. Com isso, a tendência é que a gente prospere mais. Uma vida de mais experiências nos traz mais bagagem, nos traz mais criatividade, a gente trabalha melhor, a gente evolui melhor. E até esse sacrifício inicial que a gente fez, eu não vou esperar a aposentadoria para mudar. Ao longo dos anos, eu vou melhorando e minha renda tende a crescer porque eu sou um profissional melhor. Quem está sufocado por contas para pagar, devia num dado momento parar em família, falar, esquece o quanto custa o apartamento, esquece quanto custa a escola dos filhos. Vamos imaginar, com quem a gente ganha, vamos tentar modelar um estilo de vida mais simples, só que incluindo várias realizações. Vai ter um gap aqui entre o que a gente é e o que a gente quer ser. E aí, o que a gente constrói? Uma estratégia para desconstruir o que a gente é e começar a construir o que a gente quer ser. Eu falo insistentemente nas minhas redes que planos não foram feitos para dar certo. Gente, isso não é uma frase arrogante. Você monta um plano, tem 3, 4
anos para realizar. Se você ignora o fato que nesses 3, 4 anos você se tornará uma pessoa mais inteligente, o seu plano vai acontecer exatamente como previsto. Se você montou e segue esse plano e não dá atenção para ele, vai juntando dinheiro, você vai chegar no dinheiro que você precisar, você vai pagar caro. Agora, se você estuda aquele plano semanalmente, e vai fazer uma pesquisa, entra num blog, vê o que as pessoas estão fazendo, acompanha notícias, mudanças de preço, você vai aperfeiçoando o plano. Então é muito provável que um plano que merece atenção, depois de 3, 4 anos, ou ele aconteceu melhor do que o previsto, ou aconteceu antes do que o previsto. Você está se tornando um expert em melhorar o seu plano. Isso vale para tudo, gente. Houve uma matéria na Você S.A. em que eu ensinava a chegar no 1 milhão em 10, 20, 30 anos e naquela conversinha de café, a jornalista falou, puxa, mas você acredita mesmo nisso, professor? Eu não só acredito, como estou chegando nesse número. Isso era novembro de 2005, eu virei 1 milhão no final de 2005. O Casais Inteligentes Enriquecem Juntos começou a fazer sucesso em junho de 2005, então eu tinha lá 85, 90% do processo já construído, numa combinação de evoluir rapidamente na carreira de professor, aumentou bem minha renda, não tive tempo de mudar o meu padrão de vida por excesso de trabalho, não recomendo a ninguém que faça isso, mas eu trabalhava 16 horas por dia e domingo eu preparava a prova, corrigia a prova. Quando eu fui para o Canadá, eu me desfiz de todo o patrimônio que eu tinha. Então, ao voltar do Canadá no final de 2004, eu meio que já adotei um estilo de vida simples, justamente para não perder essa construção do milhão. Transforma em caixa tudo que você tem. E agora, parte para o aluguel. Eu tinha um apartamento próprio até para o Canadá. Tinha comprado um leilão, era simples, não era para morar muito tempo, mas na volta do Canadá a gente partiu direto para o aluguel. E ali, toda a lógica que eu desenvolvo hoje, que o aluguel é muito interessante quando parte de uma estratégia, aquilo me ajudou a acelerar a construção. A hora que os livros começaram a vender mesmo lá em junho de 2005, realmente foi um fôlego interessantíssimo, né? Você ganhar naquele ano, eu ganhei pelo menos uns 100 mil reais em livros, foi uma ajuda interessante, mas depois eu posso dizer que o primeiro milhão é o mais difícil, né? Mas eu diria que quando você já tem um volume de investimentos para trabalhar, aí você vê funcionar melhor a diversificação, você vê o rendimento se acrescentar como combustível para o crescimento. O efeito exponencial é impressionante, né? Imagina que se eu tenho 100 mil reais e coloco 10% em risco para tentar acelerar o meu enriquecimento, imagina que aqueles 10%, 10 mil reais, foram muito bem sucedidos no ano que eu investi, eu ganhei 100%. Os meus 10 mil viraram 20, meus 100 mil viraram 110. Agora, se eu tenho 1 milhão de reais e pego só 10% para acelerar, se eu coloco 100 mil para multiplicar e sou muito feliz com aquela escolha, eu só coloquei 10%, mas 100 mil se viraram 200, o segundo milhão chega muito mais rápido. É fundamental as pessoas entenderem esse efeito exponencial, porque é muito comum, a galera começa a investir, tá desanimada, vou sair da poupança e acompanha lá a coluna da Luciana, ela tá recomendando aqui um monte de coisa legal, a Luciana dá um monte de orientação, ela monta uma carteira, no fim do ano, quanto ela ganhou a mais? Eu ia ganhar 100, ganhei 120. Valeu a pena? Aparentemente não, mas se você começar a acumular isso ao longo do tempo, a renda variável potencializa demais o efeito exponencial, a mágica. As pessoas não têm ideia do tamanho que isso se transforma com o tempo. E o pior, elas desistem no começo. Elas dizem assim, monta uma carteira de renda. Fundos imobiliários, ações, não sei o que lá. Começa a pingar, o pessoal acha bonito, né? Meus primeiros dividendos, caiu lá 7 centavos. Quinto, sexto mês, a pessoa fala, vou parar com isso. É muito pouco, mas porque não está simulando como vai ser daqui a 5 anos, como vai ser daqui a 10, como vai ser daqui a 20. Daqui a 20, cuidado que o dividendo vem de tijolada lá de cima. A gente vê a realidade das pessoas que têm muitas ambições porque a vida em família é muito sofrida, né? Nada tem, nada pode, ver aquela vida de Instagram, o pessoal saindo pra jantar, um monte de dica de passeio e tal, a gente não consegue. Então as pessoas quando ganham algum dinheiro querem logo tentar fazer aquilo que o famoso tá fazendo. A gente nunca teve essa ambição. O tempo todo me debruçava para fazer algum tipo de plano. Eu era professor de inglês, né? E minha renda era de meio salário mínimo. Tem uma ideia do salário mínimo naquela época era 200 e poucos reais, eu ganhava 140 por mês. Eu conseguia pagar o combustível, pagava uma outra atraçãozinha, tipo o hot dog da sexta-feira, mas eu juntava dinheiro para cada 4 ou 5 meses fazer um passeio de fim de semana com a Adriana. Era um esquema que a gente se divertia com o que a gente não tinha. Quando a gente começou a ganhar dinheiro, foi numa fase em que tanto a Adriana quanto eu começamos a trabalhar bastante. E ganhar dinheiro, gente. Dinheiro de hoje seria tipo 3 mil reais por mês. É um dinheiro que a gente não tinha. Dei uma entrevista para uma revista falando que dava para construir um pé de meia num certo prazo. Aí eu comecei a fazer algumas simulações e eu vi que em 15 anos eu chegaria a um patrimônio de 1 milhão de reais. E fui contar isso pra Adriana, minha namorada. Falei, olha que legal. Eu tinha que contar pra alguém. Olha a planilha que eu montei. Se a gente seguir esse planinho que eu tô seguindo já há 2, 3 meses, daqui a 15 anos, quando fizer 41 anos de idade, eu vou chegar em 1 milhão de reais. Você tá namorando um futuro milionário. Ela falou, que legal. Já que estamos falando de futuro e namorando há 5 anos, que tal a gente pensar num casamento? Vi derreter aquela planilha, né?
Não, peraí, né? Não tava incluindo naquela planilha o casamento. Eu não sabia dizer não. Então eu falei, puxa, casamento, por 5 anos de namoro, bateu uma vergonha. Eu não disse não. Falei, peraí, eu vou fazer as contas pra ver quanto que custa um casamento. Eu cheguei em casa e montei um planilhão. Quase que virei à noite montando uma planilha de casamento. Era um sábado pra domingo. Domingo fui lá na casa da Adriana com olheiras, né? Aqui, ó, meu plano pra gente casar. Puxa, olha, a gente teria que poupar 75% do que a gente ganha durante 2 anos. Pra montar uma festa de casamento, ainda ficar pagando parcelas por 12 meses. Loucura, né? A Adriana falou, eu topo. Adorei. Quando ela falou, eu topo o casamento, eu falei, não. Ela não entendeu o quanto vai ser sacrificado a gente abrir mão do nosso jantar fora, nossa noite de gala na barraquinha do hot dog, né? Na minha cabeça, ela ia desistir depois de 3, 4 meses. Começou, dia após dia, trabalhando, e ela era vendedora, trabalhava com comissão, de repente ela começou a falar, olha, tô vendendo mais. Como assim tá vendendo mais? Ah, porque eu vendo implantes para dentistas, né? Quando eu falo ao dentista, o doutor quer comprar o implante? Eu falo, não preciso, tô com o estoque cheio e tal. Eu falo, doutor, ajuda, é pro meu casamento. E os caras começaram a comprar. E a renda dela, em 3 meses, quase que dobrou. Eu comecei a entrar na dela. Começaram a vir convites para aulas que eu tava recusando, dava aula de contabilidade básica. Alguém dá aula de estatística? Estatística eu nunca dei aula, mas tirei 9,5 na matéria. Então deixa eu preparar por uns dias, eu dou aula. Comecei a pegar algumas aulas e a renda começou a crescer também. Fechava uma aula, pra mim, que era uma aula? Era R$400 a mais. Eu ia lá no orelhão, ligava pra Adriana, fechamos mais 30% do pacote de flores. Ia arriscando na planilha o que a gente tava batendo de meta com cada fração de renda que eu conquistava. E ela é a mesma coisa. Aquele plano que era para 2 anos, a gente viu que poderia viabilizar antes ou poderia viabilizar melhor. E a gente começou a acelerar o projeto de uma forma que a gente decidiu trabalhar que nem uns loucos nesse período. Mas era um grande sacrifício, mas estava muito claro qual era o prêmio. E a cada dia o prêmio aumentava. Tanto que a viagem que a gente planejava no começo era uma semana em Porto Seguro. Virou 2 semanas e meia na Europa. Fizemos Paris e Grécia na nossa lua de mel. E quitamos tudo no casamento. Não teve endividamento. Então estava muito claro o processo ali que, o sacrifício valia a pena? Valia. Porque o prêmio era muito grande. Tinha data para acontecer. E ali nasceu uma grande lição que eu trago para os meus livros, para o meu trabalho hoje, que é todo sacrifício vale a pena se ele não for se transformar em sofrimento. Se ele for parte de uma gincana em que você sabe quando o prêmio acontece, você vai celebrar esse prêmio, vai celebrar bem esse prêmio e marcar o começo do próximo sacrifício para realizar um outro sonho. A vida se torna uma grande gincana correndo atrás de grandes realizações.